Bem-vindos ao Burncast, o seu podcast de entretenimento e cultura pop da Burn Company. Você pode ouvir o nosso podcast no Spotify, no Deezer e em outras plataformas de streaming de áudio ou através do nosso site, que é burncast.com.br. E hoje estamos aqui para falar sobre The Mandalorian, a série que conta a história de Din Djarin, interpretado por Pedro Pascal, que é basicamente um guerreiro solitário que trabalha como caçador de recompensas pela guilda. Desde a primeira temporada, sua jornada pelos territórios mais inexplorados da galáxia, logo após a queda do Império e antes da criação da temida Primeira Ordem. Eu sou o Guilherme Cepeda. E eu sou o Pedro Prado. E hoje estamos aqui com a Bit Camargo do Cast Wars, com o Pedro Takatsu e a Stephanie Lima, do Amigos do Michel, e eles vão se apresentar para vocês. E aí, pessoal, eu sou a Bit Camargo, eu faço parte do podcast Cast Wars, que é uma network, na verdade, agora. Nós aumentamos um pouquinho de tamanho, e lá dentro eu faço parte do CaminoCast, do Holo News, e tô muito feliz de falar dessa nova série que me empolgou tanto com Star Wars, coisa que outros filmes não fizeram. E aí, galera, eu sou o Pedro Takatsu, faço parte lá do Amigos Michel, sou host lá do podcast, junto com a minha co-host que tá aqui também, a Stephanie. Salve, galera, aqui quem fala é a Tef, e como o Pedro já falou aí pra vocês, eu também sou co-host no Amigos Michel, e eu só deixo aí a questão que não quer calar. Você é um Jedi? Começar, a gente já parte para a pergunta, né? Quem eram os Mandalorianos, né? O que foi Mandalorian? A série até então mostra que os Mandalorianos eram um grupo baseado em clãs que abrigavam membros de várias espécies e todos ligados por uma cultura, dogma e código em comum. Eles se originaram no planeta Mandalorian, nos territórios da orla exterior da galáxia, e tiveram um papel particularmente importante na história como guerreiros lendários que iam contra os Jedi. Depois da ascensão do Império Galáctico, o povo de Mandalore viveu sob a custódia do Império, enquanto outros Mandalorianos viviam espalhados pela galáxia afora. E agora eu pergunto para vocês, muito curioso, né, a forma como a série explorou, né, a vida, primeiramente, do Mandaloriano, né, do Din Djarin, e também dos Mandalorianos, como em outras franquias, né, a gente não teve essa exploração, né, e para vocês aí que já estavam muito mais ligados ao universo expandido, como foi ver isso finalmente sendo explorado com um pouquinho mais de atenção? Nossa, pra mim foi maravilhoso, porque a gente teve um gostinho agora, né? Principalmente depois da 7ª temporada de Clone Wars, o sufoco que os Jedi passaram na Velha República quando tinha os Mandalorianos, né? Que atacavam eles e eram alguns inimigos, né? Então a gente conseguiu perceber como que era difícil para eles, né, atacar, e todo o Beskar e todo o treinamento dos caras e aquele posicionamento militar. Então, Mandaloriano mostrou pra gente que os caras eram turrões e aguentam uma briga boa, viu? Então, tudo aquilo que a gente já estava acostumado a ler e saber, principalmente em jogos e quadrinhos, foi muito bom ver num live action e ter essa confirmação, porque apesar de ter os arcos de Mandalorian, de Mandalore em Clone Wars, eu acho que a gente viu uma questão muito mais política, né, que foi toda a posição deles durante as Guerras Clônicas com a Satine, que ela era pacifista, né, e depois a gente vê toda a formação da Death Watch e o que tornou ela depois em Mandalorian. Então, nossa, foi assim, acompanhar desde o comecinho e ver aonde chegou. E o que eu achei bacana também é que, apesar da gente ter bastante coisa fora, igual a gente tá comentando aqui, em Legends e animações e tal, eles também trouxeram muita coisa que com certeza vai explicar esse conservadorismo, né, do Din, de não tirar o capacete, porque a gente viu a disputa de Mandalore, a gente viu a treta do Maul com a Ahsoka, a gente viu em Rebels, mas a gente não sabe o que foi o Purgo, o que foi a Noite das Mil Lágrimas, se não me engano, que eles comentam na série, mas nunca foi explicado pra gente, e que é diretamente ligado no credo do Din Djarin, porque, como a própria Bo-Katan diz, ele é um filho do olho, né? Ele é um filho de um dos grupos dos clãs, né? De Mandalorians. Então, a gente precisa muito ainda entender o que passou nesses eventos que a gente ainda não viu, para saber como que essa personalidade dele foi criada e
que ele tá lutando pra desconstruir dentro dele. É isso que é maravilhoso. Um dos lances que eu achei interessante, e que vocês falaram, é esse lance do conservadorismo, né, do Jim, que ele é contra droids, ele não tira o capacete, ele tem esse, por exemplo, quando ele encontra também a armadura, né, do Boba, ele não quer que outra pessoa use, aquilo pertence aos Mandalorianos, então ele vai ficar com aquilo e vai levar a quem deve ficar com aquilo. Então, tem todos esses lances que é muito interessante, e como vocês falaram, outros Mandalorianos não são dessa forma, e acho que isso é uma coisa muito rica quando você mostra um clã, digamos assim, ou um povo, porque você mostra que esse povo é plural, né? Eles não são uma unidade que pensam todos da mesma forma, que agem da mesma forma, né? Eles são um povo que tem uma cultura diversa tal qual qualquer outro. Então você vê que somente eles já podem render aí 3 temporadas de um personagem, já podem render não sei o que vai acontecer aí na frente, então você vê como o universo Star Wars é rico. Isso falando só dos Mandalorianos, imagine se a gente explorar outros povos aí no universo. E é aí que entra a minha treta com a Satine, né, a Satine Kryze, irmã da Bo-Katan, que pra mim, na minha visão pelo menos, quando ela assumiu o poder foi onde, tipo, começou a fagulha da treta, né, porque ela tinha uma visão muito pacifista e, tipo, não, a gente não vai se envolver nisso, só que no meio desse caminho aí, ela meio que apagou, né, a cultura deles, porque eles sempre foram muito políticos, eles sempre foram muito ativos e muito envolvidos em toda a questão galáctica, e quando ela entrou, ela, tipo, quis segurar, e o pessoal não quis, e aí a gente entra com uma referência muito massa da série, que um dos primeiros líderes da Nightwatch que a gente vê em Clone Wars, é o Pré-Vizsla, né, que ele sempre lutava ali do lado da Bo-Katan, e a gente vê algum provável parente dele, né, porque é o grandão lá que ajuda o Din Djarin, o nome dele é Paz Vizsla, que também é dublado pelo John Favreau, que dublou foi ele. o próprio John Favreau que fez. Exato, foi ele que fez. Ele vestiu a armadura. Maravilhoso. Então, eu tenho certeza que há uma ligação aí, sabe, tipo, dos Vizsla, no caso, nesse conservadorismo. Dessa visão, né? Porque essa visão mais estrita veio da Death Watch, que já veio daquela época com o Pré-Vizsla, quando a própria Satine quis segurar Mandalor, né? Só pra puxando, então, vocês citaram, isso tudo a gente nem tá na série, isso tudo é só, não, pré-série. Tá fora aí, mas, por exemplo, quem quiser, ver esse material, é por onde isso daí? Por livro, pelo Clone Wars, pelo Rebels, por onde que rola isso? Eu acho que a Bit concorda. Existe o Legends, né, que explica muito de Mandalore ali no Old Republic, só que ele não é exatamente canônico ainda, porque algumas partes, alguns pedacinhos deles estão adicionando no novo canon, falando, isso aqui aconteceu, a guerra contra os Jedi aconteceu, Darth Revan provavelmente estava lá, existiu isso, existiu aquilo, mas não é, assim, canônico por completo. Mas o que tem dentro do canon e faz, né, essas ligações com a série é a animação, né, do Clone Wars, alguns episódios, tem no Disney Plus, e também tem o Rebels, que também faz essa ligação, também tem no Disney Plus, é outra animação, só que na época do Império. Agora, livro, eu não tenho certeza, mas eu acho que não tem nenhum, que faz uma conta a história, assim, de Mandalore, ou algo específico, algum trecho ali. Livro, eu acho que não tem. Eu posso estar enganado, perdão se eu tiver. Eu tô maratonando Clone Wars, porque eu nunca tinha assistido ainda. Aí eu peguei pra maratonar agora com Disney Plus e tal. Basicamente a única coisa que eu tô assistindo lá. E é muito bom, né, o Clone Wars? É bem bom, é bem bom. Eu vi que tem... Eu tinha até comentado com o Pedro que existe uma ordem, né, pra assistir. Não é a ordem... Eles criaram, né, uma ordem meio cronológica ali. Uhum. Sim, os episódios não estão na mesma timeline, assim como Star Wars, né, de certa forma. Inclusive, é o post mais visto no site do Cast Wars, que é as diferentes ordens que você pode assistir e a ordem por personagem. Tipo, se você tem o seu personagem favorito, você pode ver a ordem dele também. Eu tô assistindo na ordem de lançamento, mas que eu realmente confesso que eu fiquei com preguiça de ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Eu vi que não são tantas vezes, mas mesmo assim teria que ficar com o negócio acompanhando, né? Eu vou assistir na ordem de lançamento aqui mesmo. Tá dando pra entender, eu vejo que tem alguns gaps ali, tipo, eles estão numa guerra e do nada não estão mais. Umas coisas bem pontuais, assim, mas não achei que tá atrapalhando tanto, assim.
E agora voltando pra The Mandalorian, a série não aconteceu à toa, né? Inclusive, aí uma coisa que a gente tava comentando, né? Acho que até comentei com o Pedro, já tá, acho que com a introdução desses novos personagens, pretendem fazer uma coisa meio Marvel, meio Arrow, de trazer várias séries trazendo pra lutar contra um inimigo maior, né? Acho que tá se construindo e caminhando pra esse tipo de série que aconteceu no Arrowverse lá, né? Não que seja uma coisa muito boa, mas aconteceu, tem lá mais de uma vez, inclusive. Mas aqui em Star Wars é uma coisa inédita, né? Acho que pelo menos eu nunca vi nada do tipo. Pela experiência do Jon Favreau, a gente sabe que ele conseguiria fazer isso, né? E teve o anúncio de várias séries, né? Inclusive live actions. Então, assim, já tem os atores certos, né? Que já apareceram na série do Mandaloriano. Então a gente fica aí nessa dúvida, será que ele vai trabalhar essas linhas temporais no mesmo momento para depois convergerem no mesmo ponto? E isso seria incrível, né? Primeira vez numa série Star Wars, né? A marvelinização do Star Wars é uma ideia interessante, né? Porque o Star Wars já trabalha em várias linhas do tempo diferentes, né? O Star Wars é um universo inteiro gigantesco com muitas coisas acontecendo em cada canto daquela galáxia. Então, eu acho que já abre, assim, um negócio... E se todas essas histórias se cruzassem em algum ponto, né? Porque fica muito focado ali na saga dos Skywalkers. Mas e os outros personagens? O que mais pode ser contado? O que a gente pode interagir entre essas coisas? Entre as séries animadas, entre as séries live action, entre os filmes? O que dá pra fazer? As it should always be. The foundlings are the future. This is the way. This is the way. This is the way. E você vê que é um mundo de coisa, né? Se a gente botar em comparação em questão de quantidade mesmo, questão de informação entre as coisas que a gente já viu do universo expandido e a saga Skywalker, ela é claro que ela é um ponto focal, né, de toda a história Star Wars, mas você vê um mundo de coisas, e acontecimentos e vivências e personagens, né, que aconteceram no meio disso tudo. E eu acho que é muito feliz que o Favreau, ele tá aí como junto do Filoni, né? Eles estão como co-criadores, né? Mentes que estão guiando essa guinada Star Wars, porque o Favreau, acho que ele adquiriu muita experiência, né? Trabalhando com esse lance de universo expandido, um universo maior, construir personagens dentro de um universo maior, explorar as possibilidades desses universos. Isso o Filoni já fazia. Então acho que são duas pessoas aí muito bem capacitadas pra guinar essa nova fase. E pensar lá na frente, né? Que era uma coisa que Star Wars pecava muito, principalmente com essa trilogia sequels, vamos pensar o que vai acontecer daqui até pro final. Que é uma coisa que eles não fizeram. E o Favreau, ele tem essa coisa de pegar um negócio que ele fez ali no começo, que tá no começo ainda, e olhar lá pra frente e falar, cara, essa história em algum ponto tem que chegar aqui. E eu acho que é isso que é o ponto, a cereja no bolo pro Star Wars ficar mais legal. Uma coisa que eu acho e que me dói muito ver que aí é uma coisa da comunidade mesmo, de fandom, que enfim, é um poço sem fundo, né? Que a gente vende e é triste. A galera já começa, existe uma emoção muito forte, por exemplo, The Mandalorian deu muito certo. Aí os caras parece que eles precisam cuspir no que já foi feito, tá ligado? Então, não, bota o Jon Favreau e o Filoni pra fazer tudo. Nossa, o Jon Favreau e o Dave Filoni deviam ter feito, sei lá, as sequels, deviam ter Rebuta feito as sequels. Rebuta sequels. Eu penso, cara, sabe, assiste de novo o trecho lá do Yoda dando com o cajadinho na cabeça do Luke, lá em The Last Jedi. Tipo, o lance é justamente esse. A gente sabe que a Ascensão Skywalker errou, a gente sabe que o J.J. Abrams errou, a gente sabe disso. Mas eu tudo acho isso é potencial, né, pra gente chegar aqui, tá ligado? Exato. Eu acho que o Filoni, ele tem uma perspectiva de Star Wars que é muito diferente do fã, que ele gosta de falar que o fã, ele trata tudo com ferro e fogo, que é exatamente como um Sith pensa, né? E ele fala, ele olha de um jeito pra Star Wars como se... Ele constrói a história não desmerecendo o que aconteceu nos outros canons, o que foi escrito por outros autores. Ele cria a história dele pra potencializar essas outras histórias, pra dar mais carga pra essas outras histórias. Então, tipo, ele não tá colocando o Favreau e ele, né? Não estão colocando o Luke ali no Mandalorian pra desmerecer o Luke do episódio 8. Ele tá dando mais força pra aquele personagem. Do caminho até o episódio 8. É isso que o Filoni gosta de fazer. Eu acho muito, muito interessante isso. E uma coisa que a galera não se toca é que, assim, o próprio Filoni, ele não tinha experiência de dirigir série. Tinha série animada e que, por mais que seja uma série, a dinâmica de gravação, pós-produção é totalmente outra.
Inclusive, ele já postou diversas vezes que ele é muito grato ao Jon Favreau por ter dado essa oportunidade a ele. De ensinar, sabe? De aprender, de absorver, tá ligado? É assim como o Favreau também, eu aposto que aprendeu muito com o Filoni no lance de como você tratar o universo expandido, como explorar as possibilidades. Então, sei lá, eu sinto que a galera às vezes cai nesse papo, sabe? De sempre determinar o que é pior, o que é melhor, o que tá em cima, o que tá embaixo, sendo que tudo, querendo ou não, tudo, e isso foi uma coisa que eu demorei pra chegar nesse ponto também, mas eu cheguei que tudo tem a sua importância, sabe? Prequels, as sequels, sabe? Exatamente, a Rey Skywalker, infelizmente, pros males e pros bens, ela infelizmente foi providencial, assim, a gente não, eu acho que The Mandalorian não faria tanto sucesso se a sequel tivesse fechado brilhantemente, sabe? Porque, querendo ou não, The Mandalorian seria mais um produto bom, eu acho. Mas como a gente teve o final, a conclusão problemática, né, da sequel, The Mandalorian acho que voou alto, né? Voou muito alto, perto das expectativas que qualquer um tinha. Então, sei lá, acho que tudo foi meio que providencial, né? Mas falando da série em si, só pra fazer uma breve recapitulação, né, da primeira temporada, que a gente vai falar da segunda, mas só pra recapitular da primeira temporada, a gente teve todo aquele lance, né, do Mando indo atrás de mais uma missão corriqueira pra ele acaba cruzando ali com o Baby Yoda no caminho dele, né, e aí ele fica... É meio que um clichê também, né, do cara cascadura que encontra com uma criatura fofa que ele tem que apadrinhar, e aí ele vai dar aí segmento em sua jornada com essa criaturinha ao lado dele. Sim, e eu acho engraçado, tipo, parando pra pensar, né, que na primeira temporada ele começou com toda essa treta com os droids, e daí no final foi todo aquele momento emocionante, né, do IG e ele e tal, e nessa segunda temporada a gente viu a questão do capacete, né, que todo momento, assim, que eles tinham a oportunidade de colocar a questão de, tipo, você tira ou não tira o capacete, sabe? Eles colocaram e no final a gente teve ele ficando sem capacete na frente das pessoas ali do grupo e tal. Então é bacana a gente ver essas pequenas desconstruções acontecendo durante as temporadas, sabe? A primeira temporada com os droids, agora o capacete, e vamos que vamos. E eu acho massa, só comentando rapidamente a última cena, né? Que ela amarra todas essas desconstruções, porque ali você tem ele tirando o capacete, você tem o bebê Yoda, né? Colocando a mãozinha ali no rosto dele, que talvez pode ser a primeira pessoa a tocar no rosto dele. E aí você tem a questão dele entregar um serzinho ali que ele ama para um Jedi, que é considerado um arqui-inimigo ali, né, dos Mandalorianos. Tipo, adicionando a isso, ainda tinha um droid, né, porque o R2 estava lá. Então, assim, é um pacote de coisas, né. Eu acho que é uma perspectiva que eu sempre quis, como fã, ver em Star Wars, que é a quebra do maniqueísmo. Porque Star Wars, em suma, é uma história maniqueísta, onde você tem o polo bem e o polo ruim. Que é claramente isso, luz e trevas. Só que hoje em dia a gente sabe que as histórias não são mais assim, né, luz e trevas e tudo assim. Então eles fazem esse blend das duas coisas para fazer o cinzento ali no centro, né? Porque bem e mal, na verdade, é um ponto de vista. Então eles fazem você ter o ponto de vista do que o Império pensou naquela hora. E depois do que os rebeldes pensaram nessa hora. Sabe? E aí você vê que é ponto de vista. E que tira esse maniqueísmo. Sim, e ouso dizer que eu achei, né, na minha opinião, que esse episódio foi o que teve melhor roteiro. Justamente por causa disso. E as melhores falas. Eu concordo com você. Porque, tipo, toda fala que teve entre eles, assim, teve uma importância, sabe? Não só pela quebra do maniqueísmo, mas... pela construção do Din Djarin até o final da temporada, sabe? De, tipo, dele mudar a visão dele de algumas coisas, porque o Din, a gente percebe isso nele, né? Muito preto e branco, muito do 880, e ele vê que, tipo, por que as pessoas estão atacando a gente aqui, sabe? A gente tá no Império, o Império tá dominando o planeta delas, e ele pega e fala assim, justamente por causa disso. Qualquer pessoa, além da galera desse planeta aqui, é um invasor. Sim. Então, não adianta ser a Aliança Rebelde, não adianta ser o Império. É um invasor, saca? Eles estão protegendo o que é deles, o que é a natureza, o que é a casa, a família. Então, qualquer outra estranheza sai fora disso, né? E pra Exato. ele foi tipo, caraca, não tinha pensado por esse lado. Sim, eu tenho certeza. Esse é o episódio mais importante da segunda temporada. Eu acho que a gente pode comentar mais sobre ele mais pra frente, pra não quebrar a cronologia aqui do episódio.
Mas é exatamente isso que você falou. É um episódio com uma carga de roteiro muito forte, que justamente ele cresce o personagem do Mando. É o episódio que mais cresce o personagem do Mando nas 2 temporadas, na minha opinião. Assim, de maneira explosiva, tipo, puf, dá um tiro pra longe, sabe? E não só nessa questão, né? A gente vai comentar mais pra frente, mas também tem a questão do, tipo, o que ele tá disposto a arriscar pelo Baby Yoda, sabe? Tipo, o que ele tá disposto Exato. a pôr em jogo pra conseguir o que ele precisa pra salvar aquela criança. Vocês têm uma coisa que eu quero. Ela vai ser minha. Mas já partindo então para a segunda temporada, nós tivemos o Mando, né, e o Baby Yoda, que agora a gente já sabe que se chama Grogu. Eles vão em busca de outros Mandalorianos, né, que possam indicar onde encontrar a espécie da criança milagrosa, que nesse caso são os Jedi, né? E no meio dessa jornada nós somos apresentados a diversos novos personagens, novos entre aspas, né, novos para a série The Mandalorian, que expandem muito os rumos que a própria série pode tomar, né? E acaba conectando com o resto do universo que já foi explorado tanto em Clone Wars quanto em Rebels, né? Quanto no restante do universo expandido. E aí entra, né, essa doideira que a gente começou a ver Bo-Katan, começou a ver Ahsoka, e aí virou o que a gente tinha antes na primeira temporada, que era uma série muito contida, fechada ali, né, partindo de uma escala muito menor. A gente já viu uma mudança de paradigma muito, muito brusca, né, na segunda temporada, já abrindo as asas aí para um horizonte bem vasto mesmo. Quando ninguém sabia, né, o que se tratava a série Mandalorian, o que a gente sabia antes da série estrear era, pô, tem um Mandaloriano e vai ser a história dele sendo um caçador de recompensas, etc. Então, o que a gente pensava? Vai ser mais ali nos negócios de crimes da galáxia, né, os caras mais ali na beiras da galáxia, né? E aí tem a introdução do Baby Yoda, que a gente sabe agora na segunda temporada que de fato tinha um nome, que é o Grogu, e ele tem a força. E aí você fica, e aí, cara, já tem um Jedi de novo dentro da série, pra onde que eles vão com isso? Isso já muda tudo, toda a perspectiva. E no final da primeira temporada eles falam, você vai ter que achar a raça dessa criança, que existia um grupo de pessoas que usavam magia, que chamavam Jedi. Você vai ter que achar esses caras. Seus semelhantes. Seus semelhantes, exato. E aí tudo muda, né? Toda a perspectiva que a gente achava que o Mando poderia seguir mudou pra vamos achar os Jedi. E como é que a gente vai achar os Jedi num mundo que a gente sabe onde que os Jedi estão praticamente extintos, né? Só tinha um Jedi lá na saga clássica do Star Wars. Então, e o que eu achei interessante, e às vezes até muita gente acha que isso é furo, né, de roteiro, e mesmo que fosse também, e o que tem furo, um furo aqui, um furo acolá num universo tão grande, né? Mas que é o lance que o público espera que os outros personagens conheçam os Jedi, conheçam o Luke, conheçam o RG, o CPF do Luke, e não, cara, o Luke era uma lenda, às vezes uns conheciam, outros só sabiam da lenda de um cara que mexia as coisas, sabe? Que era um Jedi, ou do cara que derrotou Darth Vader, enfim. E o que eu acho que The Mandalorian passa muito essa sensação, né? De você tratar as coisas como os próprios personagens enxergam, né? A própria mitologia, que pra eles é uma lenda, pra eles é um grupo muito místico, muito fechado, né? Uma coisa que eles mesmos não têm conhecimento ainda. Eu vi muita gente, na real, falando assim, não, mas como que ele não sabia da existência de Jedi e tal, não sei o quê. A gente precisa lembrar também que o Din Djarin, ele meio que cresceu numa bolha, né? Tipo, ele tava muito fechado, assim, com a visão dele, tipo, muito mesmo. E nesse período a gente tá num momento que a lenda do Jedi, toda aquela conversa de, tipo, aconteceu, mas tá numa fase que o pessoal também, tipo, não se fala sobre isso, e quando se fala, tipo, não entra muito em detalhes. Então, é aquele período da história que a gente não tem uma turma que fica lembrando direto sobre isso, a vida que seguiu. Então, você junta isso, junto com a questão de que o Din Djarin não tinha ligação quase nenhuma, ou nenhuma, com alguém sobre esse tema, a gente consegue entender um pouco mais essa situação. E também acho que foi justamente nesse episódio que o Din percebeu esse sentimento que era mútuo, sabe? Que
que foi onde a paternidade aflorou. Exato. Mas é engraçado que até nas próprias falas do Mayfield, né, porque igual vocês estão comentando, né, que o Mando, ele parece que ele tá meio avulso, né, ele foi criado dentro dessa bolha e ele não sabe de todas as informações que uma pessoa na posição dele saberia. Mas é engraçado que o Mayfield comenta sobre isso quando ele fala das pessoas que nascem já dentro do sistema, né, do Império, ou são levadas para lá à força, e elas só têm aquilo como opção. Então, para elas, aquilo é o melhor. Então, para elas, o inimigo vai ser sempre quem está contra. E o mesmo é válido para quem está com os rebeldes. E o mesmo é válido para quem estava em Alderaan. E o mesmo é válido para os Mandalorianos. Então, eu acho que, nossa, esse personagem, ele teve esse diálogo que é tão, assim, excepcional para a série, para você entender esse contexto maior, sabe? De que, no fim das contas, são pessoas que são sobreviventes. E ele fala isso pro Mando, né? Nós somos sobreviventes no final. Então, o que vale a pena para você? É você continuar seguindo o seu dogma à risca ou você ter essas regras maleáveis para que você, no fim, consiga dormir em paz, porque você fez a coisa certa, né? E é bacana ver essa visão, né? Porque são poucos materiais que a gente consegue ter esse lado. A gente tem, por exemplo, em livro, no Estrelas Perdidas, que a gente tem os dois lados, né? No caso, tem uma personagem que vira piloto no Império e o menino também, só que depois ele vai pro lado da República. E a gente tem essa divisão, né? Um vivendo como funcionário do Império e outro vivendo do funcionário da República, e esse embate de opiniões. E a gente só tem isso e a gente não vê muito, né, o lado, tipo, cara, são funcionários, são pessoas que foram criadas com aquilo e na vida inteira aquilo é o certo, aquilo é o correto. E quando é compartilhado com um momento com outros personagens de outras visões, tem esse embate. É que a gente até vê, né, querendo ou não, nos sequels, né, com o Finn, né, porque ele era um Stormtrooper e ele não queria estar ali, ele não queria participar daquilo, ele não concordava com aquilo, mas ele era obrigado a estar lá. E aí depois no fim também, que daí tem o grupo, né, de Stormtroopers que fugiram, que estão tentando uma vida nova. Então, eu acho que são esses pequenos detalhes que vai crescendo esse universo e vai tornando as histórias cada vez com mais tons cinzas do que esse preto e branco que a gente já está acostumado, né? Parte dessa complexidade que o pessoal tenta levantar, às vezes em Star Wars, é alvo de muita crítica, né? Porque o pessoal é esse lance, né? Luz, lado sombrio, né? Da força e tudo mais, Sith, Jedi, enfim, tem que ser um, tem que ser outro, não pode ter essa exploração, né? E realmente, como é que era a vida, né, nesse lugar? Às vezes você não tinha essa escolha, né? Então eu acho muito legal que nas séries, provavelmente eles vão abordar muito isso. É só o início. Até porque as séries acho que tem mais campo, né, pra você explorar do que um filme de 2 horas. Eu acho que esse fator de perspectiva no macro, né, do macro da galáxia do Star Wars, ele é explorado nesses pontos, né, em vários diálogos da série, mas ele também funciona para dentro do micro, que é ali no personagem Mando, que é o protagonista, eles fazem o Mando questionar o dogma dele muitas vezes ao longo dos episódios. Então, aonde mais fica evidente ali no começo é quando ele encontra a Bo-Katan. A Bo-Katan claramente é uma Mandaloriana, a gente sabe que é como público, ele não conhece a personagem, mas ela tira o capacete junto com os outros Mandalorianos e ele fica, pô, que isso? Onde vocês conseguiram essa armadura? E ela fala, ué, tá na minha família há gerações. E ele fala, não, então você não é Mandaloriano, é impossível, o Mandaloriano de verdade nunca tiraria o capacete. Aí ela fala, putz, você é daqueles cara... Você é boomer, né, cara? Você é old school, né, daqueles caras que são fechado, cabeça fechada. É engraçado a Bo-Katan tá falando isso, porque ela é uma personagem que também segue os velhos costumes muitas vezes, mas não tão à risca. Mas ele fica com isso na cabeça, né? É a primeira vez que isso cutuca o dogma dele. Cara, o que foi me ensinado? Eu não podia tirar o capacete, sempre foi me ensinado assim, mas esses caras podem. Então o que minha tribo... O que é a minha tribo? Eles são os verdadeiros Mandalorianos? Como é que é isso? E uma coisa que dá mais força a isso é o fato dele e o Grogu serem um clã de 2, né, agora. Então, querendo ou não, ele tem as regras dele, mas querendo ou não, ele estabelece as regras dele agora, né? Ele que realmente dá aí as coordenadas de como ele vai seguir as coisas diante das situações, né? Como a gente viu, né? Tiveram situações que obrigaram ele a realmente abrir mão de certas coisas que ele não fazia, e ele fez. Mas voltando... Desculpa, eu só vou voltar naquele episódio Da segunda temporada, que acho que foi o primeiro episódio que a galera
né, arregalou os olhos, que foi o episódio The Jedi, né, que apareceu, teve aí a aparição da Ahsoka, interpretada pela Rosario Dawson, numa clara inspiração aí ao cinema do Akira Kurosawa, que foi um episódio lindo. Muita gente reclamou, porque realmente ele destoa um pouco dos outros episódios, mas eu acho que destoa de uma forma bonita, né, porque ele claramente ele segue ali os padrões dos filmes de samurai, até alguns momentos os filmes de western, né, de faroeste, com os momentos do Mando, e aí fica nesse contraste de samurai com faroeste, que é uma coisa que inspirou o próprio George Lucas quando ele estava concebendo todo o conceito de Star Wars, né, o conceito dos Jedi e tudo mais. E, cara, que episódio incrível, né? Acho que foi um dos primeiros da segunda temporada que deu que marcou um pouco esse tom, né, de olha, estamos caminhando para novos lugares, assim. A gente vai seguindo, então, para esse momento emblemático, né, que é quando aparentemente, e isso é uma coisa que eu achei genial, que também é muito clichê, mas as pessoas reclamam de clichê e as pessoas reclamam de furo, clichê como se fossem problemas, e eles não são problemas. Quando eles são bem utilizados, é maravilhoso, cara, e a gente vê os Dark Troopers sempre na promessa, né, deles serem, putz, os imbatíveis. Inclusive, a gente aprende isso, né, a gente tem uma noção da ameaça quando a gente vê o Mando enfrentando um Dark Trooper sozinho. Então a gente já aprendeu, né, nesse momento da série, que os Dark Troopers são muito ameaçadores e que, teoricamente, seria uma batalha ali como é que fala? Do Davi contra o Golias, né? Dos números ali contra o pelotão. E nesse momento a gente já fica preparado para uma grande batalha, né? Que vai acontecer. A gente imagina que vai ser uma grande cena. E aí, novamente, assim como o Mando também abre a escotilha e se livra dos Dark Troopers como, né, quase que um lance quase que RPGzesco, né? De eliminar uma ameaça muito grande com uma saída muito inteligente, a gente vê eles retornando e aí a gente pensa, putz, agora não, agora vai enfrentar mesmo, não tem saída. E é isso que chega aquela fagulha de esperança, né? Que é exatamente, é a luz da escuridão, que é a chama da vela em meio ao túnel escuro, que, cara, que incrível, que incrível. E, novamente, é um clichê, é um ex-machina, whatever, sabe, dane-se. Mas é tão bem feito, cara, e é aquela... E aí mostra o que é o Jedi, né? O que é a lenda do Jedi, quem foi Luke Skywalker, o peso dele. E o cara chega, velho, e aí é só quem viu que vai poder... Ó, já até me arrepiei aqui, só de lembrar. E aí o momento, cara, é incrível, é um presente. É literalmente um presente. Quando o mano pergunta, você é um Jedi? Ele responde, eu sou o Jedi. Sim, eu gosto dessa introdução, né, do Luke no episódio, porque mostrou que o Luke era, né, na imagem, assim, na imagética do Luke do período mesmo, mas que a gente via no quadrinho, né, porque o pessoal fala assim, não, o cara destruiu, não, o cara derrubou um destroyer imperial sozinho, no braço, saca? E daí a galera ficava, nossa, ele é foda mesmo, mas... Eu vi essa discussão, assim, muito frequente essa semana, que é tipo, mas o Luke do The Last Jedi não é o Luke verdadeiro. Gente, ele pode ser, aquele Luke pode ser o Luke foda, sabe? Um não destrói o outro, porque são períodos diferentes da vida dele, e eles viveram coisas diferentes ao redor, ao longo da vida. Então, assim, um não anula o outro, a gente tem que aprender isso, e que o Luke realmente ele era muito bom, mas que por consequências da vida, coisas acontecem, né? É aquele papo, né? Os caras sempre querem determinar qual é o melhor, qual é o pior, o que serve, o que não presta, e não param pra ver que tudo presta, cara. De uma forma ou de outra, tudo tem alguma coisa que importe, que se complemente. E eu acho que o Luke que apareceu agora em Mandalorian, ele representa muita coisa, cara. E eu não acho que ele seja só uma referência pro fã da trilogia clássica. Eu acho que ele também, como você falou, ele é uma mensagem pro aquele Luke do futuro que a gente viu. Uhum. Viu de que altura ele caiu, sabe? Uhum. Ele tinha a responsabilidade de carregar o futuro dos Jedi, cara. Ele tinha que, sei lá, vagar aí pela galáxia, coletando, buscando, né, aprendizes, pessoas que eram aí... tinham essa sensibilidade à força, que poderiam aprender, então ele tinha toda essa responsabilidade em cima dele, e aí a gente viu que as coisas, infelizmente, não saíram da melhor forma. E eu não sei vocês, ou a maior parte das pessoas, mas eu tenho na minha cabeça, assim, que pelo menos o Luke de The Last Jedi é uma alusão, né, à depressão, assim, o que ele passa. Ele é. Uhum. E
isso é tão importante, sabe, se a gente for pensar direitinho, porque a gente consegue ver que, tipo, até as pessoas que são mais fortes e que tiveram um treinamento e que tiveram um apoio, suporte, sabe, passam por momentos difíceis. Então a gente não precisa anular as coisas, tipo, toda essa trajetória dele pra entender o que ele tá passando, porque realmente, como até o Pedro falou, ele tinha uma responsabilidade muito grande, não só com a família dele, não só com os mestres dele, não só com todo mundo ao redor, como pra ele mesmo. Ele era o Luke Skywalker, a lenda. O Luke Skywalker, o filho de Anakin Skywalker, irmão de Leia, sabe? E chegar naquele ponto que ele chegou pra ele, imagina outro grau, né? Esse contraponto com a Ahsoka, né? Porque ela viu o mestre dela, né, se perdendo e ela não pôde fazer nada para ajudar. E quando ela encontra o Grogu, ela fala que ele tem um bound, né? Uma ligação muito grande com o Mando. E ela via isso como uma fraqueza. Então, ela não se propôs a treiná-lo porque, com certeza, isso ela já tem essa cicatriz, né? Do que aconteceu. É o famoso não assuma esse pepino, né? Exato. Ó, não vou assumir esse BO, não. Agradeço pela consideração, mas obrigado. E uma coisa que eu acho que agora deixa uma questão, e a gente pode partir para um encerramento também, que era esse lance, né? Querendo ou não, o Grogu, até então, tanto na primeira quanto na segunda temporada, ele era tal qual o protagonista quanto o Mando, né? Ele tava ali, o arco dele era o principal, querendo ou não. E agora, querendo ou não, a gente encerrou esse arco, né? De uma maneira muito emocionante. O Luke aí levou ele embora para treinar, não sei aonde. Então a gente fica nessa dúvida. E agora? O Grogu foi embora, o Grogu era basicamente, o merchandising de Mandalorian era baseado no Grogu, né? Então a gente fica pensando, e agora? Será que realmente o Grogu vai sair de cena e vai ficar num hiato aí, sendo treinado pelo Luke? Será que o Luke vai aparecer novamente, o que eu acho difícil, né? Diante da forma como trouxeram ele, que é com CGI, que é bem complicado. Será que a gente vai ver a Ahsoka com o Luke? Agora fica a dúvida, né? Agora, realmente, por mais que a gente tenha a gente tenha explorado tanto esse universo com Mandalorian, agora explorou tanto que a gente tem tantas pontas que a gente realmente não tem como dizer, né, o que vai ser. Então, o que esperar agora da terceira temporada? Eu acho que o Grogu, ele tinha um propósito único na série, de que era ajudar a desconstruir o Mando. Ele ser essa escada de desconstrução pro Mando. A gente comentou ali sobre as quebras do dogma que o Mando teve que fazer. No final, ele quebra o dogma do capacete para se dispor a ajudar essa criança. Só que a gente tem que lembrar que a quebra do dogma não partiu do Mando primeiro. Eu acho que foi muito sutil da gente pensar que foi o Grogu que quebrou primeiro a regra para mostrar pro Mando, para ajudar o Mando a quebrar as dele. Foi quando o Grogu usou a força para levantar o Mudhorn. Todo mundo aqui sabe que na Ordem 66, depois disso, um Jedi não podia mais usar a força porque ele ia ser caçado. Ele tinha que deixar isso um segredo. E o fato do Grogu usar a força para levantar aquele Mudhorn foi ele confiar no Mando. Ele olhar pro Mando e falar, cara, eu confio em você e eu vou te ajudar. E aí ele usa a força para levantar o cara e o Mando vê que a criança é especial. Sabe? E mesmo isso causou um elo no Mando de falar, cara, essa criança me ajudou, então eu preciso ajudar ela. Então já começa a desconstrução a partir daí. Foi a faísca que eles falam no episódio 8, né? A faísca que começa tudo. E foi justamente isso. Então, esse é o fim da história do Grogu, porque o Grogu ele precisa se tornar um Jedi, ele precisa treinar, ele precisa ficar poderoso. Não acredito que ele queira ser um Jedi. Eu acredito que ele queira saber como usa os poderes dele para poder ajudar o Mando. Porque ele quer ajudar o Mando. Assim como o Mando salvou ele quer poder salvar o Mando. Só que ele é uma criaturinha que não sabe controlar os poderes dele. Ele precisa aprender isso. Eu acho que então eles tiram o Grogu dali e começam mais a focar na história do Mando. Como é que é o Mando agora, depois dessas desconstruções? Ele não pode mais voltar pra tribo. Ele quebrou todas as regras. Ele sabe disso. Ele tá com o sabre negro, mas e aí? O que isso significa? Ele não sabe o que isso significa. Como é que vai ser? Eu acho que a série vai seguir um caminho mais focado na história do Din Djarin com os Mandalorianos em específico, que a série se chama The Mandalorian. Então, tem ali Bo-Katan, tem o Mando, tem o Boba Fett, que vai ter uma história só dele agora, que vai cruzar com a história do Mando também. Eu espero que o Grogu volte, mas talvez mais pra frente, quando ele já estiver pronto pra voltar, e ele vai
voltar e viver com o Mando, talvez. Por isso que eu não acredito que Kylo Ren vai matar Grogu, porque Grogu não vai estar lá na Academia Jedi do Luke nessa época. Eu acho que o Grogu não vai se tornar um Jedi. Eu concordo com você em gênero, número e grau. E acho que a gente tem que lembrar de uma coisa, que Din Djarin agora é, como diz, olha no reloginho invisível aqui no pulso, atualmente o Mandalor, porque ele está com o Darksaber. Então, Ganhado em combate. Então, a minha expectativa... Eu achei isso muito bizarro, assim, porque eu fui uma pessoa que entrei muito no hype do Baby Yoda, e depois que eu vi o Baby Yoda saindo com o Luke, eu entendi que ele não vai ter a frequência que ele tinha. Mas foi um sentimento que, tipo, não vou sentir tanta falta, apesar dele ser um personagem muito carismático e ser queridinho e tal. Eu fiquei mais intrigada pela situação do Din com o Darksaber e o que vai acontecer, tipo, a Bo-Katan vai querer tretar pra pegar esse Darksaber, como que eles vão negociar pra ficar isso daí, o que o Mando vai fazer agora com o pessoal, sabe? Vamos pra Mandalore, não vamos pra Mandalore? Isso me deixou tão intrigada e tão sentada assim na ponta da cadeira, querendo mais, do que a própria situação do Grogu, porque pra mim já ficou um pouco claro essa situação que o Takatsu falou, que seria o Baby Yoda, tipo, ele vai treinar pra perder esse medo, né? Porque a gente entendeu que ele teve medo, porque ele viu no final das Guerras Clônicas, quando ele saiu, né, do templo, que pra ele, na cabecinha dele, usar a força seria uma coisa ruim, né? Ele viu todo mundo sendo atacado por isso. E criou esse medo, esse pavor dele não querer usar a força. E agora ele vai querer aprender e, tipo, entender qual que é o papel dele nessa situação toda. Então, a minha curiosidade é muito maior com essa questão do Din Djarin se entendendo e se desconstruindo do que próprio do Grogu. Então, eu espero na próxima temporada, assim, mais desconstrução pro Din Djarin, porque ainda tem um caminho longo, e entender o que vai acontecer com o Mandalore. Porque realmente, como você já disse, é The Mandalorian, né, o nome da série. E é isso que eu quero saber o que vai acontecer. E no caso, né, o Grogu também não vai morrer no templo, porque a gente teve a Ordem 66 e que foi muito mais, digamos, arrebatadora, e que mesmo assim sobraram, né, Jedi vivos. Então é muito possível que não só ele, como outros alunos também tenham sobrevivido ao que vai acontecer, né? E também essa questão de que ele deixa esse legado ali para essa continuação da série do Mando, que é exatamente toda a trama principal de usar o sangue dele para algo que ainda não foi revelado. E aí agora você tem o Moff Gideon sobre custódia, com certeza, e o médico também, né? Isso eu acho que eles vão trazer respostas, eles vão explorar um pouco mais sobre isso, porque a trama toda foi a respeito, né, desse poder do Grogu. E também a questão dessa liderança, né, de Mandalore, que é como vocês comentaram, e de saber qual vai ser esse movimento da Bo-Katan, né? Porque agora a gente sabe que não necessariamente a pessoa tem que morrer, né, para poder passar o sabre negro para frente, já que o Moff Gideon tá vivo, e como que ela vai lidar aí com o Mando nessa situação, né? Eu acredito muito, seguindo o que vocês falaram também, foi o que eu senti que o último episódio deixou, o clima, é que vai rolar uma grande guerra civil aí entre os Mandalorianos, que pode ser que role, né, mas às vezes também pode brincar com a nossa expectativa, rolar uma quebra de expectativa e eles acabarem resolvendo isso de uma forma muito mais simples do que parece. Mas, sei lá, eu apostaria aí em clãs defendendo que o Mando deve sim assumir, ou que deve passar pra Bo-Katan, assim como vai ter quem vai apoiar a Bo-Katan e que vai ter quem apoie o Din, enfim. Eu acho que vai ser uma situação aí bem interessante pra gente ver, e até pra às vezes conhecer mais ainda dos Mandalorianos, né, do que já foi apresentado. E uma coisa que eu também acho que eles podem puxar é esse retorno do Império, que a gente sentiu isso com o Boba Fett, né, um pouco, quando ele foi tentar ir atrás dos Dark Troopers, né, quando eles tinham pego o Baby Yoda, e ele viu, né, o Crusader em frente a ele, e aí ele, putz, cara, o Império tá voltando. E aí ele dá aquele baque, ele volta e a galera, não, é impossível. E ele fala, não, eu vi com os meus olhos.
Eles estão lá. Então eu acho que eles podem também explorar um pouco dessa transição aí de Império para Primeira Ordem, o que foi que levou o Império a acabar, teoricamente, e virar Primeira Ordem. Acho que são uma das coisas que pode acontecer aí. Então, gente, passando para esse encerramento, eu gostaria de pedir para vocês que vocês se despeçam, façam seus devidos jabás aí das suas produções, e é isso. Então, eu fico muito feliz, né, de ter me chamado para gravar, porque realmente Mandalorian, assim, voltou a acender essa chama de paixão por Star Wars, creio que para todo mundo. E quem quiser conferir comentários da temporada, episódio por episódio, a gente tem lá no castwars.com, na aba do CaminoCast. A gente sempre lança, né? Na primeira temporada também a gente fez isso, episódios semanais, comentando o episódio que rolou. Então, quem quiser saber as minhas opiniões sobre a primeira temporada e a segunda temporada estão lá. E também, quem quiser saber mais notícias de Star Wars, eu tô no Holo News, que também tem uma abinha lá. E em breve vou voltar com o meu podcast, que eu sou host, que é o Fem Wars, contando histórias de mulheres fortes de Star Wars. E você pode acompanhar, tanto eu quanto a Stephanie, na verdade, a gente manda lá no Amigos e Michel, que tá lá no Spotify. A gente tá recomeçando o nosso formato agora, né? Nesse final do ano a gente falou, cara, vamos tentar adaptar uma coisa nova. A gente começou a fazer streaming, por que não, né? Fazer streaming junto com o podcast, misturar essas duas áreas. Então a gente também tem lá o Amigos e Michel na twitch.tv, se vocês quiserem seguir a gente lá e comentar com a gente enquanto a gente grava, enquanto a gente, né, joga alguma coisa também, porque a gente também joga. E é isso. Nosso podcast é sobre cultura pop, não é só especificamente sobre Star Wars, mas a gente sempre volta e meia tá falando de Star Wars porque é a nossa grande paixão. Exatamente. Eu quero agradecer muito aí o convite do Pedro e do Guilherme pra gente estar aqui hoje batendo esse papo. É sempre um prazer. Mandalorian. Então, se forem falar mais vezes, pode nos convidar porque a gente gosta de falar. E é isso, galera. Se vocês quiserem acompanhar o nosso trabalho aí, o Pedro já falou, né? Entra lá no Amigos do Michel, dá uma conferida. Tem alguns podcasts mais antigos que a gente faz review de filmes, séries, de games e também de Star Wars, que não pode faltar, né? E chegamos ao fim de mais um episódio do Burncast. Gostaríamos de agradecer você por ouvir até aqui e lembrando que o podcast está disponível no Spotify, no Deezer e em outras plataformas de streaming de áudio. Compartilhe os episódios do Burncast nas redes sociais e sempre marque o nosso perfil para darmos aquele repost, ok?